Deus. Hoje a gente vai falar sobre a ressurreição. Esse nosso encontro aí era para ser uma coisa mais modesta, né? O pastor Garante falou para a gente. Conversei com ele, dá uma implementada na escola, né? A gente falou que poderia usar. Ele já tinha usado o espaço de terça-feira, algum tempo atrás, como o pastor disse, mas sim, é uma apêndice da escola de cultura, então acabou ficando curso e a gente não esperava que realmente tomasse. E a gente está estudando o tema, né? Escatologia, final de todas as coisas, esperança e glória para o estado. A gente vai falar hoje um pouco sobre a ressurreição. Esse tema da ressurreição está na última lição deste trimestre, né? A última lição fala do destino final dos mortos, né? Na verdade, quando a gente fala da ressurreição, nós não estamos mais falando do destino final dos mortos. Nós estamos falando do destino final da humanidade, dos seres humanos, que todos vão de ressuscitar, tanto dos justos quanto dos injustos, né? Quando a gente fala do destino dos mortos, nós estamos falando, podemos estar falando do estado intermediário. Se o estado intermediário, o nosso primeiro tema aqui, é dos mortos, porque os mortos estão neste estado intermediário, sem corpo, consciente, evidentemente, como nós estudamos, mas sem corpo, aguardando a ressurreição. Quando a gente fala do destino final, nós não estamos falando do destino final dos mortos. Estamos falando do destino final da humanidade que já ressuscitou. Não só da humanidade, mas toda a criação. A Bíblia diz que a terra também será transformada, haverá um novo céu e uma nova terra, e esse é o nosso destino, né? Habitar esse novo céu, essa nova terra. Diz a Bíblia, lá, esse novo céu e essa nova terra, habita a justiça eternamente. Também quero recomendar aos irmãos, né? Já está na nossa livraria a revista do próximo trimestre, Maravilhas da Graça, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. São 13 estudos na carta de Paulo aos Romanos, e os irmãos podem adquirir, né? Para fazer comentários aos Romanos, hoje tem que ter muita coragem. O livro da Bíblia mais comentado é a Epístola de Paulo aos Romanos. Começa desde lá da Patrística, né, com Agostinho, Lutero comentou, Calvino comentou, Calvino comentou. Tem tantos comentários da carta de Romanos que tem que ter coragem para encarar essa tarefa de comentar a carta de Romanos. Mas o nosso comentarista é bastante competente, é o pastor José Gonçalves, teólogo, filósofo, está bem preparado para isso. Nós vamos adquirir, estudem, né? Venham à escola bíblica dominical. Evidentemente, queridos irmãos, esses momentos de reflexão que nós estamos tendo aqui nas terças-feiras, eles não são exaustivos, né? Ainda mais esse tema de escatologia, e traz muitas, deixam lá algumas questões abertas, né? Algumas dúvidas, mas não devemos nos esgotar em um único encontro, qualquer seja o tema da escatologia que nós estejamos tratando. Então é necessário que os irmãos participem da escola dominical, venham aos cultos de doutrina, porque o conhecimento é cumulativo. À medida que a gente vai frequentando o nosso programa de estudos, a gente vai adquirir conhecimento. Não é da noite para o dia, de uma hora para outra. Então todo estudo é cumulativo. É assim na vida secular, é assim também na igreja. Ninguém entra na faculdade, qualquer que seja ela, num dia, e no dia seguinte já está formado. Não é assim. O conhecimento é cumulativo, fala do primeiro período, do segundo período, as disciplinas têm 1, 2, 3, 4, 5, dependendo, né, da extensão do curso. E há necessidade que o ensino seja realmente cumulativo até para a gente poder absorver. Se bem que aqui não termina nunca, né? Ninguém se forma na Bíblia, especialmente na igreja, escola dominical, ninguém recebe diploma de conclusão de curso. Mas isso não transforma o estudo da palavra de Deus em algo automático, algo que de repente da noite para o dia o Espírito Santo vai trazer na nossa mente. Não. Nós vamos estudar e lendo,
de vez em quando comprando um livrinho ou outro, para a gente crescer na graça e no conhecimento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a partir do versículo 10 até o versículo 21. Atos dos Apóstolos, 24, a partir do versículo 10 ao versículo 21. Paulo está preso. Paulo foi preso em Jerusalém. Ele foi visitar Jerusalém, teve aquela função toda lá. Ele foi preso e foi levado à presença do governador da Judéia, que na época era o Félix. E Paulo começa então, depois de alguém apresentar o seu libelo acusatório, Paulo vai fazer a sua defesa e ele começa aqui no versículo 10, fazendo a sua defesa perante o governador Félix. Paulo, tendo o governador feito sinal de falácia, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no tempo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou fosse na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te isto, que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os escritos dos profetas, e tendo em Deus esperança, como estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus dos homens. E por anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade está em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei entre eles: hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Esse é o nosso tema, ressurreição dos mortos. É um tema bastante antigo dentro da tradição judaica cristã. É o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que ele tem a esperança dos seus antepassados, de tudo aquilo que estava escrito na lei dos profetas a respeito da ressurreição. A ressurreição, conforme a Bíblia nos apresenta, ela sempre teve os seus partidários, aqueles que creem na ressurreição, e teve aqueles que negam a ressurreição. E isso desde os tempos bíblicos. Paulo, quando ele fala aqui da sua afirmação diante do Sinédrio, que ele cria na ressurreição dos mortos, é que se nós olharmos um pouquinho mais adiante, ou mais atrás, lá no capítulo 23, versículo 6, Paulo está diante do Sinédrio e diz assim: Paulo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos na verdade. Paulo usou uma estratégia, porque ele sabia que, para dividir o Sinédrio, porque ele sabia que os saduceus não iam na ressurreição. Isso o evangelista Mateus também nos mostra isso, Os saduceus não criam na ressurreição, era uma seita judaica, já helenizada, bastante helenizada, e eles não criam na ressurreição. A gente pode ver isso também, que os saduceus não criam na ressurreição, em Mateus 23, 22, é o versículo 23. E também os filósofos gregos não criam na ressurreição. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18, Paulo está na Europa, em Atenas, falando a respeito do Evangelho. Quando ele começa a falar
geral, os antigos, de modo geral, não criam na ressurreição, por influência da filosofia grega, do próprio Platão, que acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição, porque o corpo para eles era o fardo, era o esforço. Especialmente na filosofia platônica, o corpo impedia a alma de contemplar o mundo das ideias, né? O mundo das realidades não sensíveis, que para Platão, o mundo aqui embaixo não significava nada, né? Ali era o mundo das ideias, o mundo suprassensível. E tem muito cliente que ainda pensa isso hoje, né? Mas o corpo é bom. O corpo só vai ressuscitar porque ele é bom, é obra de Deus. Deus não criou almas desencarnadas, Deus não criou seres humanos para viver desencarnados. Deus criou o ser humano para ele viver na sua integralidade espiritual no corpo. É por isso que o corpo vai ressuscitar. O corpo não é um carro, o espírito não é um carro para a alma, não é um peso para a alma. E também, se a gente tiver tempo para falar um pouquinho, né? Alguns crentes também não criam na ressurreição. É o que Paulo está escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, naquele capítulo que fala da ressurreição, lá no entre versículo 12 e 14, versículo 17, ele vai dizer: olha, se nós ensinamos que Cristo ressuscitou, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Na própria igreja de Corinto, a ressurreição era negada por alguns. Os gregos, os saduceus, alguns crentes, os filósofos gregos, os filósofos também latinos, né? Porque na verdade, quando está falando lá dos históricos epicúreos, nós já estamos distanciando um pouco da filosofia clássica, né? Já estamos em outra época. Mas eu quero chamar a atenção para isso, eu quero mostrar para os irmãos, né? Que a ressurreição, desde o primórdio, ela tem sido negada por alguns. Hoje tem muita gente que nega a ressurreição, especialmente o espiritismo. A minha ideia original para esse estudo era fazer um estudo comparativo entre a doutrina da ressurreição e a doutrina do espiritismo. Mas ficou muito complicado, a gente não tem tempo para isso. É melhor a gente falar sobre a ressurreição. No tempo futuro, se houver oportunidade, a gente fala do espiritismo. Mas o espiritismo nega a ressurreição peremptoriamente. Se a gente pega, por exemplo, o livro dos médiuns de Allan Kardec, o último capítulo, que na verdade é o livro dos médiuns, desculpa, é o livro dos espíritos, não é o livro dos médiuns, não. A gente pega o livro dos espíritos de Allan Kardec, ele segue mais ou menos a mesma ordem de uma teologia sistemática tradicional. E o último capítulo ele vai falar da consumação, ele vai falar do fim dos tempos, coisa do gênero, né? E peremptoriamente não vai negar a ressurreição. O espiritismo peremptoriamente nega a ressurreição. Tal do espírito lá que transmitiu aquilo lá, que é o tal do São Leite, né? Pelo Allan Kardec vai escrever lá naquele texto que até aquele momento não tinha sido revelado o estado final dos seres humanos. Então as pessoas acreditavam na ressurreição porque ainda não tinham chegado ao conhecimento pleno da verdade. Mas naquele momento, segundo Allan Kardec, segundo o livro dos Espíritos, chegou o conhecimento pleno e as pessoas, a partir daquele momento, não acreditariam mais na ressurreição. Por quê? Foi revelado que os mortos não ressuscitam, mas que os mortos eles se transmigram do corpo em corpo. Ele fala de existências sucessivas. A gente sabe que isso é coisa do diabo, mas o espiritismo nega peremptoriamente a ressurreição. Inclusive, que esse livro, o livro dos Espíritos, ele é uma espécie de catecismo e tem a revelação do Espírito e do Allan Kardec que fazem alguns comentários. E o comentário que Allan Kardec vai dizer é que naquela época, 1858, 1859, eu não me lembro mais qual foi a data que foi publicado no livro dos Espíritos, mas foi publicado no mesmo ano que foi publicado a origem e evolução das espécies do Charles Darwin. Era o apogeu da ciência, né? O apogeu do racionalismo, do iluminismo, em que toda a tradição cristã ela está sendo negada. O iluminismo é o primário da razão. E o Allan Kardec, comentando essa revelação acerca da pseudo-reencarnação, ele vai dizer que a ciência prova, a ciência daquela época, vai dizer que prova que a ressurreição é impossível. Porque as partículas do corpo, elas se perdem, se recombinam, e o
fundamento que Allan Kardec vai utilizar para justificar a reencarnação é a impossibilidade científica da ressurreição. Mas nós não estamos preocupados com a ciência. Ainda um dia desses, eu trabalhei na classe dos professores e um espírito, ele falou da descoberta aí de ondas eletromagnéticas. Não tem nada de novo nisso, tá? Isso aí é, de vez em quando, a mídia, a internet, requenta coisas antigas, né? Tentando, de uma forma ou de outra, querer justificar a nossa fé pela ciência. Mas a nossa fé não precisa de ciência para ser embasada. Se a Bíblia dissesse que a Terra é quadrada, eu acreditaria que a Terra é quadrada. Não importa as evidências, né? Porque crer é justamente crer contra as evidências. É claro que a nossa fé não é uma fé irracional, né? A fé cristã, ela não é irracional, mas também ela não parte da racionalidade para chegar à fé. A fé, ela busca a compreensão. Nós primeiro cremos para depois crer. É o contrário, a gente não procura compreender para depois crer. Há uma frase latina que diz: filis quadris intelecto, a fé em busca de compreensão. Nós primeiro cremos para depois compreender. É assim que a vida cristã se estabelece, que a fé cristã se estabelece. Com a ressurreição é a mesma coisa. E não é impossível. Se nós tivermos que Deus criou todas as coisas sem que houvesse nada, não é impossível que Deus ressuscite um corpo a partir de algo que já existiu. Na verdade, quando nós morremos, quando há decomposição da matéria, os nossos hábitos ficam por aí. Eles não se perdem. Né? É a lei do Lavoisier. Tudo, o universo é um sistema fechado. Nada do universo se perde. Toda a matéria que foi criada, ela continua por aí. E se Deus criou tudo do nada, não pode ressuscitar um corpo que já existiu, porque as moléculas, os átomos, as partículas que estão por aí. É um milagre. Mas se a gente não tentar explicar todas as coisas, a gente não precisa de fé. Se a gente não tentar querer compreender todas as coisas, é melhor a gente fechar a Bíblia, ir para a academia, estudar, para médico, físico, químico, biólogo, botânico, e deixar de crer Jesus. A gente não vai conseguir explicar todas as coisas. Não é verdade? A gente não tem como explicar o nascimento original de Cristo, nós não temos como explicar como a morte de um homem na cruz pode ser a remissão dos nossos pecados, também não temos como explicar a ressurreição. Mas a ressurreição, ela é uma doutrina fundamental da fé cristã. Sem fé cristã, sem ressurreição, não há fé cristã, não há cristianismo. E a gente pode ver isso na história da igreja. Se nós pegarmos, por exemplo, o chamado credo dos apóstolos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem algumas pessoas que não utilizam isso, porque a tradição romana transformou isso numa reza. Mas não é uma reza, é um documento histórico que afirma a fé da igreja nos primeiros momentos. Eu acho que o crente já deveria saber de quando, chamado credo dos apóstolos, que é uma síntese perfeita da nossa fé. Tudo aquilo que nós temos, aquilo que é fundamental para que nós possamos ser chamados cristãos, está no credo dos apóstolos. É um documento antigo do terceiro e quarto século, que começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao reino dos mortos. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Aqui já fala da ressurreição de Jesus. A igreja, ela crê na ressurreição de Jesus desde o seu primeiro momento. Nós vamos chegar ao século XX, por exemplo, com alguns teólogos, né? Última, especialmente última, né? O pessoal mais à direita, ou mais à esquerda, não sei, que vão negar a ressurreição de Jesus, dizendo que a ressurreição de Jesus é um mito que foi construído pela igreja. Que Jesus não ressuscitou, mas que a igreja, ao longo dos séculos, construiu esse mito da ressurreição de Jesus. Mas não é assim. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, assim como a encarnação é um fato histórico, a sua morte é um fato histórico, a sua ressurreição também é um fato histórico.
A gente não vai falar aqui, porque se a gente fosse falar da ressurreição de Jesus, das evidências da ressurreição de Jesus, seria o tema de um outro estudo. Mas o credo apostólico, ele já fala disso, que creio que Jesus no terceiro dia ressuscitou dos mortos. E lá no finalzinho vai terminar dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na ressurreição, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém. Desde o início, a igreja, ela crê na ressurreição. Isso é um testemunho dos nossos antepassados. E esse legado vai passando de século em século até chegar no dia de hoje. E a gente precisa ter esse conhecimento para saber defender de forma mais completa, mais contextualizada historicamente a nossa fé, especialmente os jovens, né? Vendo que os nossos jovens costumam frequentar muito o curso de doutrina, né? Porque nas universidades, especialmente, nós precisamos desse tipo de embasamento. Não adianta chegar lá dizendo para o professor de filosofia que Jesus é bom. Ele vai virar as costas para você, vai rir de você, não tem aí, né? Não adianta. Jesus é meu Salvador porque eu sinto Jesus no meu coração. Ele vai rir de você, não tem aí se você sente Jesus no coração, não. Nós precisamos de argumentos para apresentarmos a nossa fé. Mas um pouquinho adiante, né? Já no ano 325, nós temos o credo niceno. O credo niceno em 325, né? Logo após a era histórica, é o início daquele período que a gente chama de patrística, né? O credo niceno vai dizer a respeito de Jesus Cristo: ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras. Isso do termo ressurgiu, né? Uma das traduções possíveis para ressuscitar é ressurgir, né? Então, eu sempre isso. E o credo niceno ele vai cumprir assim: esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Espera-se o credo niceno, a igreja já afirmada, esperava a ressurreição dos mortos. Um pouquinho mais adiante, agora já no século IV e V, nós temos chamado credo Atanásio. Teve um anterior, da capital Calcedônia, mas o credo de Calcedônia era um credo estritamente cristológico, só falava da pessoa de Cristo, né, que não descia a outras questões da teologia, né? Então, no século IV e V, a gente vai encontrar esse credo de Atanásio, que vai concluir assim, falando de Jesus: ele padeceu por nossa salvação, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, confiado em dos mortos. Com a vinda dele, todas as pessoas vão ressurgir com seus corpos e dar contas de seus próprios atos. Né? E é interessante esse cara, ele diz assim: esta é a fé universal. Quem não crê nela fielmente e vivemente não poderá ser salvo. Ele levantou um pouco, com bastante dogmático. Quem não tem muita ajuda dele, por exemplo, na ressurreição dos mortos, não poderá ser salvo. Há sentido nisso, porque a nossa fé é um sistema. Quando nós olhamos lá Judas, na sua carta, não, ele vai nos concitar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E a doutrina da ressurreição faz parte dessa fé. A gente vai ver mais adiante, né, que negar essa fé é negar o próprio cristianismo, é negar a ressurreição de Jesus, é continuar os nossos pecados. A Assembleia de Deus também, isso foi por isso. Todas as denominações, nas confissões de fé, nos seus credos, falam na ressurreição. Para ser cristão, tem que se crer na ressurreição. Nada de reencarnação. E tem um grupo evangélico hoje, já de algum tempo, que crê na reencarnação. Crente crendo na reencarnação. O mais famoso de todos eles, pelo menos aqui no Brasil, é o Dr. Norman Champlin, autor daquele Novo Testamento comentado versículo por versículo. Aquele livro, né, tem um monte de heresias. Ele, com esse problema teológico e filosófico que o Dr. Norman Champlin escreveu. Ele está vivo ainda, ele mora no Brasil, tá? E ele crê na reencarnação.
ele é crente, ele faz uma confusão tremenda. Ele crê na ressurreição, mas também crê na reencarnação. Para o Dr. Norman Chan, e quem tem esses livros, né, do Novo Testamento, comentado versículo por versículo, gosta de enciclopédia teológica e filosófica da Bíblia, tem que tomar cuidado. Né? Ele crê que há um espaço para a reencarnação entre a nossa morte e a nossa ressurreição final. Né? Bem resumido é isso. Né? Ele crê que há um espaço, antes de nós ressuscitarmos finalmente, lá no final dessas coisas, há um espaço para que a gente possa reencarnar. Mas é trágico saber que crentes evangélicos creem nessa doutrina diabólica, que é a doutrina da reencarnação. A Assembleia de Deus também tem o seu credo. A Assembleia de Deus americana, desde 1916, ou seja, 6 anos a partir da fundação, ela foi fundada em 1910, lá na Rua Azul, né, o movimento pessoal. Em 1916, houve o Concílio Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Entre 2 séculos de 1916, eles também lá na Assembleia de Deus dos Estados Unidos falam da ressurreição. Ponto 14 desse documento, que eles chamam de Declaração de Verdades Fundamentais aprovadas pelo Concílio Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Ponto 14 diz assim: bendita esperança. Nós cremos, né? Como bendita esperança, a ressurreição dos que dormiram em Cristo e o arrebatamento dos crentes que estiveram vivos. A Assembleia Americana supera também põe lá a ressurreição como o artigo de fé, o ponto de doutrina. Nós aqui no Brasil também temos o nosso credo. Mensageiro da paz comigo, credo, nós não cremos, mas só que o nosso credo da Assembleia do Brasil não fala da ressurreição. No ponto da escatologia, a partir do ponto 11 em diante, diz assim: nós cremos na segunda vinda pré-real de Cristo em 2 partes distintas. Primeiro, invisível ao mundo para arrebatar a igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Segundo, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Fala aqui da igreja glorificada, mas não fala explicitamente da ressurreição dos mortos. Né? A gente crê que a igreja glorificada é a igreja que já ressuscitou. E todos cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Nós cremos também que quando comparecemos perante o tribunal de Cristo já ressuscitamos, mas a nossa profissão não é explícita no sentido de afirmar a ressurreição dos mortos. Eu ouvi dizer que a convenção está estudando, e uma comissão para rever a nossa convenção e elaborar uma convenção mais abrangente, mais atualizada, talvez nessa nova condição que quero da Assembleia do Brasil se coloque como ponto explicitamente a ressurreição dos mortos. Porém, até agora, isso não aconteceu. Isso é só a introdução que os irmãos vão trazer, mostrando, né, que historicamente, desde Paulo, conforme a gente leu esse texto aqui do livro de Atos, desde Paulo, a ressurreição dos mortos é um ponto fundamental da doutrina cristã. Quem não crê na ressurreição não pode, com justiça, ser chamado de cristão. Pode ser tudo, menos cristão, porque essa é a nossa esperança. Dito isso, vamos então falar um pouquinho a respeito desse nosso tema, né, do ponto de vista da teologia bíblica, que é a ressurreição, ou a doutrina da ressurreição dos mortos. Até pleonástico, a gente usa a ressurreição dos mortos. Né? Todo livro fala isso, ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição só pode ser dos mortos. Né? Mas é interessante, né? A gente acostuma com a linguagem, né? Pela ressurreição dos mortos, a ressurreição dos mortos. Né? Mas a ressurreição só pode ser dos mortos. Né? A gente está vivo, não pode ressuscitar. A palavra ressurreição, ela pode ser na Bíblia escrita como anastásis, que denota levantamento para cima ou subida, ressurgimento,
ato ou efeito de ressuscitar ou voltar a viver. A ressurreição é a outorga da vida àquilo em que a vida já tinha se extinguido. Para ressuscitar, a condição sine qua non para que se haja a ressurreição é que anteriormente haja uma morte. E aqui a gente deve chamar a atenção, que algumas vezes a Bíblia fala da nossa ressurreição espiritual, mas está falando da nossa regeneração. Paulo diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo, mas quando Paulo diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo, evidentemente ele não está falando da ressurreição corporal, é da ressurreição, podemos dizer, espiritual, novo nascimento, porque está falando que nós deixamos a nossa morte, saímos da morte espiritual para vivermos esta vida espiritual que Jesus nos concede, que nós chamamos de vida eterna. Que Jesus veio ao mundo, ele morreu para que tudo aquilo que ele vive não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho um canal para falar aqui no Piadez, a respeito da tradução do crioulo, evidência, a vida eterna, que é uma vida que nunca acaba, que a qualidade que não são apenas cronológicas, mas a vida eterna que Jesus oferece, essa vida de alegria, gozo, de contentamento, isso que nunca vai, esse gozo, esse contentamento que vai, nunca terminar. A gente passa aqui por lutas, uma dificuldade assim ou outra, mas o apóstolo Paulo já aqui que os olhos não viram, os não viram, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a ressurreição é isso, E ainda que a Bíblia algumas vezes fale dessa nossa ressurreição espiritual, ela não está falando da ressurreição final, da ressurreição física, da ressurreição do nosso corpo. A ressurreição é ensinada no Antigo Testamento. Ela é ensinada por declarações positivas, por profecia, por demonstrações práticas, de gente que citou, por afirmação indireta. Nós podemos, por exemplo, lá em Jó, capítulo 19, versículos 5 a 7, nós vamos ler, fala da ressurreição. Isaías 26, 19, profecia sobre a ressurreição. Demonstrações práticas da ressurreição. 1 Reis 17, 20 e 22, ressurreição do filho daquela viúva. Segundo livro dos Reis 4, 38 e 36, ressurreição do filho da Unamita. Segundo livro dos Reis 13 e 21, aquela passagem que o homem ressuscita quando dobra os ossos do cadáver, do corpo de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos também, que essas ressurreições práticas de pessoas que ressuscitaram não é o tempo do qual nós estamos falando. Se nós formos dar uma caminhada rápida lá no Novo Testamento, nós vamos ver no Novo Testamento 1, 2, 3, 4, 5 casos de ressurreição individuais e um caso de ressurreição coletiva. Lá em Mateus 27, 52 e 53, quando Jesus sai, volta dos mortos, lá no evangelista Mateus, que alguns mortos, alguns santos também saíram do sepulcro. E fala da ressurreição da filha de Jairo, da filha da viúva de Naim, de Lázaro, de Dorcas, em Atos 9, 40 e 41, aquele jovem negro, lá em Atos 29, versículo 12, Paulo está pregando, ele está lá no sobrado, no segundo andar, ele vai e morre. Mas quando nós falamos da doutrina da ressurreição, não é esse tipo de ressurreição que nós estamos falando. Não é essa doutrina. Isso são milagres que Jesus opera, mas quando nós falamos da doutrina da ressurreição, nós estamos falando da ressurreição para nunca mais morrer. Porque todas as pessoas que ressuscitaram no passado, ainda ressuscitam hoje, que Jesus não mudou, um dia elas morrerão. O único exemplo na Bíblia que nós encontramos de pessoa que provavelmente não morrerá é de Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o levou para si. E lá mais adiante, no livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Deus o levou para si para que ele não visse a morte. E com Elias talvez seja a mesma coisa, por analogia, Mas
mas explicitamente o único homem, o único ser humano na Bíblia que não experimentou a morte, explicitamente, e não experimentará, é Enoque. Porque Deus o colocou para que ele não visse a morte. E Elias, por analogia também, a gente pode por aí. Mas quando a gente fala de ressurreição, é a ressurreição final. Quer seja a ressurreição dos justos, quer seja a ressurreição dos ímpios, para nunca mais morrer. E a ressurreição também é ensinada no Novo Testamento. Também por declaração positiva, profecia, conforme Jesus, ele mesmo fala, João 5, 28, 29, a gente vai mais adiante, conforme apresentada por Paulo, na primeira carta de Coríntios, por exemplo, capítulo 20, todo o capítulo dedicado à ressurreição. É um tratado, quase um tratado sobre a ressurreição, porque a igreja de Corinto é uma igreja complicada. E Paulo tinha que ensinar muitas coisas àquela igreja. Uma das coisas que ele precisou ensinar àquela igreja era a respeito da ressurreição dos mortos. João também fala da ressurreição, Apocalipse 20, capítulo 4, 6, Apocalipse 20, 13, 14, e por aí vai. Eu estou adiantando, é porque eu quero focar realmente no tema da ressurreição, nesse tema que a gente tem aqui. Então, a gente já definiu que a ressurreição é a outorga de vida aquilo em que a vida já tinha se esvaído, já estava morta. Qual é a natureza da ressurreição? Eu li um texto a respeito da ressurreição ainda, estou chegando nesse texto de Paulo, a leitura de Paulo, para chamar a atenção para o caso, para a visão da igreja ao longo desse século a respeito da ressurreição. Mas a primeira coisa que nós podemos dizer sobre a ressurreição é que ela é obra de Deus. Mesmo Deus que nos criou lá na origem, é o mesmo Deus que há de nos ressuscitar. E eu gostaria de ter com os irmãos, Mateus 28, 29, e aqui a gente começa então já a anunciar a Bíblia, tendo alguns versículos a respeito da causa eficiente da ressurreição, podemos dizer. Sobre a natureza da ressurreição, ela é obra do Deus triuno. E a gente lê, por exemplo, aqui em Mateus 22, 29, respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus vai continuar. Porque na ressurreição, então Jesus fala do poder de Deus no contexto da ressurreição, demonstrando que a ressurreição ela só acontece pelo poder de Deus. Perguntaram para Jesus: ó Senhor, lá na eternidade, como é que vai ser? A mulher teve 7 maridos que eram irmãos. Quando ressuscitarem? Essa é a pergunta do saduceu, daqueles que creem na ressurreição, Como é que vai ser? Vocês estão errados, porque errados não conhecer quem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está dizendo explicitamente que a ressurreição é obra do poder de Deus. Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com o ser humano, é obra exclusiva do poder de Deus. Então a gente dá uma caminhadazinha, 2 de Coríntios, 1:9. 2 de Coríntios, 1:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em ensino Deus que ressuscita os mortos. Então a ressurreição é obra de Deus. Assim como Ele estava na criação, criando todas as coisas, Ele está aqui na ressurreição, restaurando a nossa vida, a criação original. E também a Bíblia nos dá conta, nós vimos aqui nesses 3 versículos, que a ressurreição ela é obra do poder de Deus, Deus Pai, mas também o Deus Filho é atuante na ressurreição. Vamos ver, por exemplo, João capítulo 5. João capítulo 5, verso 21.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, nós já vimos isso, assim também o Filho vivifica aquele a quem ele quer. Então Jesus também nos vivifica. A ressurreição também é obra da segunda pessoa da Trindade. No versículo 25, em verdade, verdade, eu digo que a hora vem, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem verão. O Filho de Deus é Jesus. Então Jesus está atuante também na ressurreição. O 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nós ouviremos a voz de Jesus e sairemos do túmulo. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, também atua na ressurreição. Romanos 8:11 é o único versículo das Escrituras que mostra o Espírito Santo atuando também na ressurreição. Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a gente vê aqui que a ressurreição é obra do Deus Trino. O Deus Pai está atuante na ressurreição, o Deus Filho está atuante na ressurreição, o Deus Espírito Santo também está atuante na ressurreição. E nós já vimos a ação da Trindade também na criação do homem. Lembra quando Deus foi criar o ser humano? Ao concílio, os estudiosos do concílio trinitário, em que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim como a Trindade estava lá na criação do homem, a Trindade também está aqui na ressurreição do ser humano. Não só no ser humano, não só na nossa Trindade, mas apenas relativamente ao ser humano. A Trindade está toda presente na criação. A gente tem que brincar combinando Gênesis 1 com o prólogo do Evangelho de João. Gênesis 1 a gente lê: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era vazia sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E lá no prólogo do Evangelho de João está escrito: no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então também na criação nós vemos a atuação da Trindade, assim como nós vemos a atuação da Trindade na ressurreição do nosso corpo. Outro ponto importante relativamente à ressurreição é que a ressurreição, e aqui eu tenho que bater nisso, ela é física. Porque há uma certa espiritualidade, citando aí alguns meios pentecostais, que acham que a ressurreição não será física, ou que nós teremos um corpo que se desfaz em fumaça. Eu, quando era criança, passava um filme na televisão, um seriado, da Gene é um gênio. Era uma gêniazinha lá, ela se desfazia em fumaça e entrava dentro de uma garrafa. Tem gente que pensa que na ressurreição seremos assim também, uma espécie de ser etéreo, um ser feito de luz, feito de ar. Não. A ressurreição ela é corporal, ela é física. Esses três credos que nós lemos desde o início da igreja, a crença é justamente essa, crer na ressurreição do corpo. Por que nós temos a ressurreição do corpo? Nós já vimos, quando estudamos aquele estado intermediário, que a parte não corpórea do homem, a nossa parte anímica, alma e espírito, não morre. Não é verdade? Quando nós tombamos ao pó da sepultura, nosso espírito e nossa alma estão no paraíso com Jesus, estão conscientes, não estão mortos. Se alma e espírito não estão mortos, quando nós falamos de ressurreição, nós só podemos falar da ressurreição daquela parte nossa que está morta, que é o corpo. Por
por isso nós falamos, nós cremos na ressurreição do corpo. Também porque Jesus ele morreu para salvar o homem todo. Jesus não morreu para salvar almas desencarnadas. Salomão diz que ganha almas, sábio, mas acontece que no contexto bíblico a palavra alma, ela não significa apenas a nossa parte anímica. Em alguns contextos linguísticos do Antigo Testamento, a palavra alma significa pessoas. Lembra lá da saída do Egito, né? Tantas almas saíram do Egito significa pessoas. Então, como Salomão tinha aquele que ganha alma, sabe? Ele está querendo dizer, aquele que ganha os seres humanos, né? Então, quando a gente sai de evangelizar para ganhar almas, nós estamos saindo para ganhar as almas das pessoas, esquecendo o corpo das pessoas. Não, nós evangelizamos para ganhar o homem todo para Jesus, o homem todo para Cristo. Espírito, alma e corpo, diz o apóstolo Paulo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Jesus não morreu para salvar a alma dos encarnados. Jesus morreu para salvar o homem todo que está caído no pecado. Há alguns, inclusive, que consideram a ressurreição como algo espiritual. Abra a sua Bíblia comigo, 2 Timóteo 2:18. Irmãos, eu estou falando bem devagar, tá? Para os irmãos entenderem. A minha voz também não é muito audível. E vai ficar faltando coisas, sempre vai ficar faltando, né? Os nossos estudos não tem como ser exaustivos. Mas a gente vai caminhando na medida do possível. Os irmãos frequentes do dominical, frequentes do doutrina, que a gente vai aprendendo. É 2 Timóteo 2:18. Timóteo 2:18. Estes se desviaram, está falando de Himeneu e Fileiro, né? Estes se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Por que esses hereges estavam fazendo lá? Eles estavam dando uma ressurreição espiritual. A ressurreição já aconteceu. Quando nós aceitamos Jesus, nós já ressuscitamos. Lembra que eu falei no início? Do ponto de vista espiritual, sim, nós ressuscitamos. Mas nós estamos aguardando a ressurreição do nosso corpo. Então havia alguém na igreja, lá do primeiro século, que acreditava que a ressurreição era meramente espiritual. Que morreu, o corpo fica lá e a gente vai viver como anjinhos do céu. Né? Esse é o problema, né? Aquele texto da Flávia, Jesus falando que serão como anjos do céu, né? A gente pensa que será como anjo mesmo, né? Mas nós não seremos como anjos. Anjo não tem corpo, anjo é puro espírito. Quando Jesus fala que nós seremos como anjos, né? Ele está se referindo à procriação, a ter relações sexuais. Os anjos, eles não se procriam. Os anjos, eles foram criados, vamos dizer, no número fechado. Diferentemente do ser humano. Deus criou apenas dois. De dois, nós temos aí hoje 7 bilhões ou 8 bilhões. Eu não sei. Mas os anjos não. Os anjos, quando Deus criou, ele já os criou em número fechado. A mesma quantidade de anjos que havia quando Deus criou o mundo, a mesma quantidade é hoje. Só que hoje nós temos os anjos bons, aqueles que se manteram fiéis, irrepreensíveis, e os anjos caídos. Mas continua o mesmo número. Então, quando Jesus diz que na eternidade, no céu, nós seremos como os anjos, né? Ele está se referindo à reprodução. Porque lá na eternidade nós não nos casaremos mais, nem nos daremos a casamento. Não procriaremos mais. Né? Não é que a gente passe anjinho, com asas, aquelas coisas todas, mal mel na cabeça, nada disso. Não seremos anjos, nunca seremos anjos. Os anjos são anjos, eles não têm corpos, nós somos seres humanos com corpos, e nossos corpos ressuscitarão. Tá bom? Todavia, a Bíblia insiste que a ressurreição é a ressurreição do corpo, uma vez que o corpo é elemento constitutivo da natureza humana. Não há ser humano sem corpo. Quando a gente morre, a gente vai para o paraíso,
lá está uma parte do ser humano. O ser humano, na sua totalidade, ele necessita do seu corpo, inclusive para louvar e para servir ao Senhor. Como nós servimos ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor mentalmente, espírito, não. Nós servimos ao Senhor com o nosso corpo. Assim como hoje nós servimos ao Senhor com o nosso corpo, lembra do que eu falei domingo na pregação? A gente, Jesus só vai aonde a gente vai, Jesus só pisa onde a gente pisa, Jesus só fala o que a gente fala, Jesus só faz aquilo que a gente faz com as nossas mãos, é porque nós servimos ao Senhor com o nosso corpo. Não tem como servir ao Senhor de outra forma, até mesmo para orar. Nós oramos com o nosso corpo, precisamos do nosso corpo para orar. Imagina, nós quando vamos orar, nós temos uma postura, nós nos ajoelhamos, cruzamos os dedos, a gente faz assim, o presbiteriano antigo orava assim, batista antigo orava assim, você pode identificar o crente, pelo jeito de orar. Batista antigo orava assim, presbiteriano orava assim, os reformados, os batistas oravam com as mãos postas, com os ajoelhos, outros levando os braços, até para orar, nós precisamos do nosso corpo, inclusive da voz. Mas uma pessoa muda, ainda assim ela vai necessitar do seu cérebro, porque há aquela vozinha interior. Quando a gente pensa, a gente está pensando em palavras. Então, sem o cérebro, a gente não consegue pensar essas palavras. O único que não precisa de cérebro para pensar é Deus, porque o conhecimento de Deus é intuitivo, é instantâneo. Nós precisamos do cérebro. Uma pessoa tetraplégica está lá na cama, não se mexe, não fala, ainda assim ela vai precisar do corpo para orar. Ainda que seja aquela oração interior, essa sua oração é feita no seu cérebro, na sua mente. Não há como servir a Deus sem o corpo. É por isso que Jesus diz, a Bíblia diz, nós devemos conservar os nossos corpos para o serviço do Senhor. Aliás, santificação é isso, separar é tirar de algum lugar, tirar de um uso para dar o uso adequado, no nosso caso, servir ao Senhor. Porque é essa a nossa natureza. Não há como nós servirmos a Deus sem o nosso corpo, porque Deus nos criou assim. Vamos dar uma olhadinha então com Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Diz assim, Romanos 8, 23. E não somente ela, falando da natureza, criada, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. A salvação também é para o nosso corpo. Eu volto a dizer, Jesus não morreu para salvar a alma do Espírito, Jesus morreu para salvar o homem todo na sua integralidade. Vamos dar mais uma caminhadazinha. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Treze a 20. O 14. Como? Os alimentos são para os corpos, não. A segunda metade do versículo. Porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos
absolutamente não, etc. Esses versículos aqui, a gente vai mostrar justamente a necessidade da santificação do corpo, né? Porque o Senhor ele vai ressuscitar um corpo que, enquanto estava vivo, ele era santificado, né? A santificação não é para depois da morte, não. Na ressurreição, os nossos corpos eles serão glorificados. Mas esse texto está dizendo aqui, né, que só será glorificado aquele corpo que em vida ele foi santificado. Né? Até isso a gente aprende com a doutrina da ressurreição. Precisamos manter os nossos corpos santificados. Né? Porque o Senhor não vem buscar alguém, o Senhor não ressuscitará alguém que mexe na vida deste mundo, não viveu em santidade. Vamos dar mais um a base da ressurreição dos salvos. A Bíblia fala muito pouco a respeito da ressurreição dos ímpios. Fala muito da ressurreição dos salvos. Na verdade, ela não fala quase nada da ressurreição dos ímpios, né? Diz apenas que eles só ressuscitarão depois do milênio, né? Que seguir quando ressuscitarem vão lá para o juízo do trono branco, e depois do juízo do trono branco, lá do fogo. É só isso que a Bíblia diz a respeito da ressurreição dos justos, né? Dos ímpios. Ressuscitou depois do milênio, trono branco, do trono branco direto para o lago de fogo e enxofre. A base da ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo. Eu só vou pegar só mais 2 pontos, né? Falar da base da ressurreição. 1 Coríntios 15, que é o capítulo que fala da ressurreição. 1 Coríntios 15, do 12 ao 24. Só até o 20. Olha, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé, que somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo aqui? Que a base da nossa salvação, a base da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo. Negar a nossa ressurreição é negar a ressurreição de Jesus Cristo. E o pior, negar a ressurreição de Jesus Cristo é dizer que nós não ressuscitamos, não ressuscitaremos. E se nós dizemos que não ressuscitaremos, Paulo está dizendo, olha, vocês permanecem nos vossos pecados, porque se não há ressurreição, não há esperança para ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Mas a esperança da ressurreição está fundada na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz que Ele é primogênito dentre os mortos, a primícia das ressurreições. A Bíblia diz que Ele abriu o caminho para nós. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Lembra das ressurreições do Antigo Testamento, do Novo Testamento que eu falei? Essas ressurreições não são as ressurreições das quais nós estamos falando. Jesus Cristo é o primeiro. Ele foi o primeiro que ressuscitou de entre os mortos. Aqui a gente tem que dar uma pausa para falar da diferença, né? Todas aquelas ressurreições do Antigo Testamento e do Novo Testamento são ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição da qual nós estamos falando é a ressurreição de entre os mortos, né? E quando a gente fala, isso vai ficar para outra ocasião
futuro, não sei quando, né? Quando nós falamos da ressurreição de entre os mortos, isso significa que nem todos os mortos ressuscitarão no primeiro momento, porque nós estamos falando de duas ressurreições, né? O irmão mandou uma pergunta para mim: quantas ressurreições? Duas ressurreições, né? E só para concluir, a gente vai falamos da base, né, da ressurreição, e vamos falar das duas ressurreições em 2 minutos, 1 minuto para cada uma. Nas Escrituras estão previstas 2 modalidades de ressurreição, um intervalo entre elas de 1000 anos: a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Daniel 12:2. Vamos ver rapidinho. Daniel 12:2. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eternos. João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham dos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ressurreição da vida, ressurreição do juízo. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a Bíblia fala de 2 ressurreições, um espaço entre elas de 1000 anos. A primeira ressurreição, ressurreição dos justos, tem vários nomes na primeira ressurreição. É a ressurreição, primeira ressurreição, ressurreição dos justos, ressurreição dentro dos mortos, a melhor ressurreição, enfim, a ressurreição dos crentes, não é? Que é para a vida. E depois de 1000 anos, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Amém? Eu só fiz questão de falar dessas 2 ressurreições, porque teve uma pergunta que foi feita, caminhada para mim, né? Então nós temos as 2 ressurreições. Queridos, qual a vantagem de tudo isso? Lá na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo está falando a respeito da ressurreição, a respeito daqueles que morreram, ele conclui dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Né? Estudar a ressurreição é algo que traz consolo, conforto para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E assim, meus irmãos, vamos chegando perto do nosso público. Sim, o Departamento de Missões está se congratulando com a irmã Leila, aniversariando hoje. Ele está Leila, a nossa irmã. Vamos orar com ela e parabenizá-la. Amém? Deus abençoe a irmã Leila. Então, meus irmãos, nós vamos chegando ao tempo do culto. Creio que foi bom. Nós temos aqui um pedido de oração. O Gessé está pedindo para orar por sua filha, Livânia. Livânia, ela está entrando na água para operar amanhã. Hoje.
era discípulo. Casou de Santa Ana. Foi lá que não queria também. Discípulo, oremos por ela, pelo Senhor possa estar ali no centro cirúrgico com a nossa sobrinha. Vamos estar de pé? Amanhã o Magalhães sai para alijar o vírus. Vamos. Eliezer aí com a gente hoje, o seu ano também. Escute sua mãe também. Faz tempo que ela não veio aqui, hein? Tem que pedir ela para Natalina para liberar para vir aqui. Quando se necessita de orações, a Santana também devia tentar, mas já está melhor. Não está bom para o outro, não, mas está melhor, graças a Deus. Nós temos uma pergunta para responder. Uma já sei mais ou menos assim. A igreja, como vai ficar? Ora, a igreja, por ocasião do milênio, aqui em cima, no espaço, aqui em cima. E depois do milênio, o milênio acabou o novo céu, acabou tudo, tudo é novo, então a igreja vai ficar com Jesus. Entendeu? Então, no milênio, não. No milênio ela vai ficar equalizada. Na Nova Jerusalém, iniciar o estado eterno, tá bom. Tudo a ver. E diz céu e terra nem na grega, todo lugar, tudo a ver. Então não é dificuldade para entender isso. No milênio, sim. Aqui, no espaço. Depois terminou tudo, já foi lançado do lado do fogo, começou o estado eterno. O estado eterno é a igreja de Jesus. Tá bom. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos pedir ao pastor Eliseu que faça esta oração e o pastor Joel que perdendo a mesa agora. Está bem, daqui a pouco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Pai, nesse momento tão especial, Senhor, que acabou de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tu tens falado conosco, Senhor, neste lugar, Senhor. E nós temos nos alegrado muito aqui neste lugar, Senhor, porque a Tua voz tem sido, Senhor Jesus, para nós, Senhor, conforto, Pai. Estamos aqui certos que o Senhor Jesus tem cuidado de nós, Senhor. Estamos nos alimentando com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Teus ungidos, Senhor, que Tu tem usado aqui neste lugar, meu Pai. E a Tua igreja, meu Pai. Te pedimos também, Senhor, pela filha, Senhor Jesus, do nosso prefeito Gessé, que vai passar pela cirurgia, Pai. Esteja com ela ali naquele momento, Senhor, estendendo as Tuas mãos de poder. Pastor Rui também aqui no hospital, e todos, Senhor, que estão, Senhor, enfermos, Senhor, sempre com Teus filhos, Pai. E pedimos, Senhor, a Tuas bênçãos também, Senhor, nos levando em paz, Senhor, para nossos lares, Senhor, nos cobre com Teu sangue, meu Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, nome sanguinário, nome violento, Senhor. Os Teus filhos, as Tuas filhas vão sair daqui, meu Pai. Estaremos saindo daqui agora, Pai. E a Tua proteção estará conosco. E assim já te agradecemos em nome de Jesus. Para a igreja, quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sempre perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor e de paz será convosco. De nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do
nome